Oi, bom dia. Meu nome é Isabela e vamos falar um pouquinho sobre a ODS 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Nosso grupo é composto por Caio Zonato, Isabela Corrêa, que sou eu, Ivani Simões, Jussiara Bastos, Nicole Sampaio, Regiane Veloso e Ricardo Augusto. Nós dividimos a apresentação em tópicos, então todos vão apresentar. Espero que fique de uma forma clara e didática para vocês. Em 2015, a ONU, por meio de discussões realizadas na Assembleia Geral das Nações Unidas, estabeleceu 17 metas globais para os próximos 15 anos, até 2030, chamadas de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Naquele ano, os 193 líderes mundiais, representando os Estados, membros da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, incluindo o Brasil, se comprometeram em enfrentar os problemas mundiais, tal como organizado pela ONU, adotando assim a chamada Agenda 2030. Isso consistia em cumprir os objetivos e metas por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. A preocupação com o tema das mudanças climáticas não é novidade. Desde a Revolução Industrial, que começou no século XVIII, as pessoas estão cientes de como a atividade humana é prejudicial ao meio ambiente. Os recursos naturais eram e são usados sem nenhum controle. No entanto, à medida que os problemas ambientais se agravaram, várias organizações da sociedade civil começaram a protestar contra os efeitos desastrosos da atividade humana sobre o meio ambiente. O movimento ambientalista, que teve início no ano de 1960, teve um impacto significativo na forma como as questões ambientais passaram a ser discutidas. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente foi organizada em 1972, como resultado da pressão deste movimento. Como a primeira ocasião em que os representantes de várias nações discutiram questões ambientais. Este encontro foi significativo para a história. Dessa conferência nasce o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, órgão do sistema ONU encarregado de criar alianças com foco na promoção da proteção ambiental para apoiar o desenvolvimento sustentável. Desde então, esforços têm sido feitos para aumentar a conscientização sobre a necessidade de mudar a abordagem que determina a atividade econômica e reduzir impactos ambientais. O estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que fazem parte da Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Agenda 2030, foi uma das iniciativas mais significativas nesse contexto. Junto com a luta do aquecimento global, outras preocupações que devem ser abordadas incluem as de urbanização, saneamento, energia, fome, pobreza e igualdade de gênero. O ODS em questão é a de número 13, relacionada à ação contra a mudança global do clima. A ODS 13 ela foca na necessidade de adotar medidas urgentes para acabar com as mudanças climáticas que afetam todos os países do mundo. Tais medidas incluem o fortalecimento da resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos relacionados ao clima, incluir ações relativas às mudanças climáticas em políticas e estratégias dos diferentes governos, e melhorar a educação e a conscientização das pessoas. O ODS 13 abordará especificamente as mudanças climáticas, uma das maiores questões ambientais dos nossos dias. Segundo a ONU, um dos maiores problemas que enfrentamos hoje é a mudança climática, e sem uma ação dramática hoje, seria muito difícil e caro superar as consequências dos efeitos que essa questão tem causado. A mudança climática refere-se às mudanças no clima da Terra ao longo do tempo, provocadas pelos gases do efeito estufa liberados na atmosfera, principalmente durante a Revolução Industrial, incluindo os gases como o dióxido de carbono e o metano. O derretimento das calotas polares aumentou o nível do mar, e outros efeitos do aumento das temperaturas globais incluem a ocorrência de desastres naturais, como furacões, tufões, ciclones, a desertificação de áreas naturais, mudanças no ciclo da chuva que impactam negativamente tanto na produção de alimento quanto no abastecimento de água para a população,
E também ocorreram muitas mudanças na biodiversidade, que resultou na extinção ou quase extinção de muitas espécies da nossa fauna. E então foram tomadas medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos. E aqui a gente traz os principais objetivos do ODS 13, que são reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países, integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais, melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução do impacto e alerta precoce da mudança do clima. Outros objetivos são implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos, partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e a gestão eficaz nos países menos desenvolvidos. Agora eu vou falar sobre a metodologia que nós usamos para elaborar essa apresentação. O processo foi de revisão literária e foi basicamente pesquisa em sites conceituados e trabalhos acadêmicos que foram publicados anteriormente. E as palavras-chave foram clima, sustentabilidade, mudanças climáticas e ODS. Nós vamos falar de ODSs e governo. Bom, além de um problema urbano, acredita-se que as mudanças climáticas também desempenham um papel no aumento da frequência e intensidade dos desastres naturais que têm ocorrido no Brasil. Um dos principais fatores que tem contribuído para o aumento da ocorrência e gravidade desses desastres naturais, como, por exemplo, movimento de massas e de enchentes, é o aumento da frequência e a intensidade das chuvas que tem ocorrido em épocas específicas do ano em algumas regiões do país, além do ciclo climatológico que já é normal dessas regiões. Um dos principais fatores que tem contribuído para o aumento da ocorrência e gravidade dos desastres naturais no território nacional, com movimentos de massa, enchentes e enchentes, é o aumento da frequência e intensidade das chuvas em épocas específicas do ano em algumas regiões do Brasil, além do ciclo climatológico normal do país. Em resposta, a frequência de períodos de seca prolongada aumentou nas últimas décadas, atingindo áreas anteriormente não afetadas, como o Sudeste, e contribuindo para o aumento de catástrofes naturais, como secas e inundações. Na verdade, o aumento dos fenômenos climáticos extremos que se tem observado nas últimas décadas é consequência das mudanças climáticas antrópicas. No entanto, também é importante observar que outros fatores locais, notadamente o chamado efeito de ilha de calor urbana em áreas densamente povoadas e com pouca preservação de áreas verdes, também tem contribuído para o aumento de chuvas intensas em algumas regiões e cidades. A tabela no slides mostra uma pesquisa realizada entre 2003 e 2018, usando dados do Sistema de Integração e Informações sobre Desastres, mostrando a distribuição geográfica de eventos de catástrofes naturais. 34.031 desastres naturais foram registrados no Brasil durante este período, com o estado do Ceará sofrendo dano na parte nordeste do país. Uma vez que os ODS foram estabelecidos em um quadro amplo, é um desafio para a gestão pública identificar e especificar políticas pertinentes ao objetivo ou metas em questão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em colaboração com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, reajustou os ODS para refletir a realidade brasileira e identificou indicadores que direcionam as políticas públicas nacionais e subnacionais para auxiliar os governos federal e estadual na execução desses objetivos. Com o objetivo de implementar políticas públicas intersetoriais
Em consonância com a estratégia de gestão para resultados e incorporar medidas de mudanças climáticas nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais foram fortalecidos com a resiliência e a adaptabilidade aos riscos climáticos e desastres naturais em todos os países, bem como melhorando a educação, aumentando a conscientização e a capacidade humana e institucional na mitigação, adaptação e redução do impacto e alerta precoce das mudanças climáticas. As ações de competência dos governos estaduais são delineadas de acordo com o Plano Plurianual, que é elaborado a partir do segundo ano do governo eleito e concluído no primeiro ano da gestão seguinte. Os programas da administração anterior podem ser continuados quando uma figura do governo é reeleita. O ODS 13 está inserido nos 7 Cearás: Ceará acolhedor, Ceará do conhecimento, Ceará saudável e Ceará sustentável. E nos temas segurança alimentar, nutricional, ciência, tecnologia e inovação, saneamento básico, energias, meio ambiente e recursos hídricos. Dentre as secretarias do governo do Ceará, a Secretaria de Meio Ambiente é a que possui maior alinhamento com o ODS 13, para implementação de ações de prevenção e combate aos riscos relacionados às mudanças climáticas e aos desastres naturais. Pela implementação de ações voltadas à educação ambiental, com foco na mudança de atitudes, valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal e estadual, por promover a redução das emissões de gases do efeito estufa e para a realização dessas ações. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, é a grande responsável pela participação da entidade do ODS 13. Ela gera dados e informações relacionados ao enfrentamento da variabilidade climática do semiárido, implementa ações para frear a degradação ambiental e define políticas e diretrizes para o setor. Além disso, ela se dedica a incentivar o uso eficaz e variado dos recursos hídricos e garantir o abastecimento de água para o crescimento urbano e rural na agricultura, indústria e turismo. Já a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, a CEINFRA, ela é responsável por áreas como transporte, mobilidade, trânsito, telecomunicações e energia. Então, essa secretaria ela pode contribuir para as metas do ODS, principalmente por meio da promoção da eficiência energética, inclusive aí com incentivos ao consumo de quem faz o uso criterioso dos recursos energéticos do Estado. Tem ainda as ações da CCTES, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É uma secretaria que promove pesquisa e inovação, gerando soluções científicas e tecnológicas que minimizam os efeitos das mudanças climáticas globais. Como exemplo dessas ações da CCTES, a gente pode citar alguns estudos como a conversão fotovoltaica e os programas de MDL, que são mecanismos do desenvolvimento limpo. A S-Cidades, que é a Secretaria de Cidades, que também tem ações que já foram inclusive implementadas, que contribuem para o atingimento das metas do ODS 13. Um exemplo aí dessas ações foi a instalação de poços profundos e cisternas de placas, a implantação do serviço de produção de água de reuso e a própria gestão de águas pluviais com produção de uma água marinha dessalinizada. Para dividi-los, foram criadas as secretarias responsáveis pela gestão e execução dos diversos atos que compõem os programas de governo. Quais são eles? Primeiro é o Programa Ceará Mais Verde. Qual que é o objetivo? A conservação, ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais. O outro programa é o Ceará no Clima. Qual que é o objetivo? Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no estado e minimizar os efeitos negativos. O outro programa é o programa Resíduos Sólidos. Qual que é o objetivo? Reduzir os impactos negativos de geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente.
O outro programa é o Ceará Consciente por Natureza. Programa Planejamento e Gestão Participativa dos Recursos. O objetivo é promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos. O outro programa é Oferta Hídrica para Múltiplos Usos. O objetivo é garantir a oferta de água para abastecimento humano. O outro programa é o programa Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana. Qual que é o objetivo? É ampliar o acesso da população cearense ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas. É importante falar, o avanço do mar e a desertificação são dois fatores que precisam ser levados em conta na agenda anual do Estado. Espera-se que essas questões influenciem na economia de setores como o turismo e a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essas questões exigem uma estratégia de adaptação que, além de entender como o Estado é afetado por essas questões, pode surgir ações para enfrentá-los. Nesse sentido, o Ceará criou um projeto intitulado Inovação em Políticas Públicas Estaduais de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas. O programa cientista-chefe da Secretaria Estadual da Gestão do Meio Ambiente, SEMA, em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento, FUNCAP, foi o responsável pelo desenvolvimento da estratégia. De acordo com o professor que coordena o programa em 2020 e 2021, e agora desenvolve pesquisas na área do meio ambiente, o projeto tem como foco a adaptação às mudanças climáticas no Estado e busca a produção de documentos que devem fortalecer políticas de tomadas de posição. Um desses produtos é uma lista das emissões estaduais de gases causadores do smog, que servirá de base para uma estratégia da redução de emissão até 2030, e promoção da biodiversidade e adaptação. O chefe do Legislativo Estadual afirmou que o governo está trabalhando para implementar duas leis assinadas pelo falecido Camilo Santana, PT. Uma delas visa reduzir em 50% a quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos no Ceará até 2030, e outra vai além, projeta uma descarbonização do país até 2050. O aquecimento global não depende só do Ceará, depende do país e do mundo inteiro. Mas o Ceará deve contribuir de alguma forma para diminuir a presença de gases de efeito estufa, disse o secretário. O que nós concluímos desse trabalho, então, primeiramente que não é uma tarefa fácil, nem que começou agora, o combate às mudanças climáticas, né, os movimentos mais intensos aí estão a partir da década de 80, diversos acordos foram assinados desde então, que nem o Acordo de Sendai, o Acordo de Paris, e aí, mais recentemente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram lançados em 2016 e trazem as metas para serem atendidas até 2030. A gente entendeu a necessidade de desdobrar essas ações, então, por exemplo, por um país atender as metas, a importância dos municípios terem as suas metas, os estados terem as suas metas e os seus planos. E aí a gente olhou especificamente, né, o estado do Ceará, e lá a gente percebeu que existe sim, dentro do plano de governo, todo um detalhamento de quais são as metas e essas ações para cada uma dessas metas estão em diferentes eixos do planejamento, em diferentes temas, como, por exemplo, na pasta de meio ambiente, de recursos hídricos, de ciência, de tecnologia, de inovação, de saneamento. Ou seja, a gente entendeu aí que o esforço que o governo do Ceará está fazendo está alinhado ao que se sugere, né? Que sejam desdobradas as metas e sejam elaboradas de uma maneira intersetorial e alinhada às políticas públicas.
E aqui as principais referências que a gente utilizou para esse trabalho, né? O próprio relatório de ações do governo, o site da ONU, um pouco de informações de atualização da Iberdrola, que é a maior empresa de energia, e algumas notícias do Globo falando justamente dessas ações no governo do Ceará. E esses são os nossos posts educativos que nós fizemos sobre a ODS 13. E aqui a gente traz como combater a mudança do clima e também os seus impactos. E como solução, a gente traz que para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, tem que aumentar o uso de energias renováveis e melhorar a eficiência energética no nosso país. Usar lâmpadas de LED, que também ajuda a reduzir o consumo de energia elétrica e, consequentemente, isso reduz as emissões de gases do efeito estufa, que estão associados à geração de eletricidade. E no nosso terceiro post, a gente traz com quais outras ODSs a ODS 13 também está relacionada com relação à melhoria da eficiência energética. E essas ODSs são a 7, a 8, a 11, a 12, a 14 e a 15. Obrigada, a gente espera que todos tenham gostado.